Hã? Calma. Calma. Muito bem, a bênção diz o seguinte: Shassali Kol Tzorki, bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que proveu-me com todas as minhas necessidades. E essa é uma bênção, assim como as outras, mas eu diria mágica. Por quê? Desde de manhã, a gente afirma crença de que Hashem me dá tudo. Na bênção passada, a gente falou que dirige os passos do homem. Falamos, quando a pessoa sai para trabalhar, ela deve saber e mentalizar que Deus vai dirigir ele para onde ele deve ir. Então tinha aquele sábio que ia para a sinagoga e acabou indo preso. Certo? Nessa bênção, a gente fala não só isso. Não só que eu sei que Deus vai me guiar para o meu trabalho, mas o que eu vou receber lá, Deus já me deu. Porque olha como está escrito. Não está escrito que Deus me dará as necessidades. Deus vai criar o que eu preciso. Não. Que Ele já me fez o que eu preciso. A verdade é, Moishale, que o que a gente vai ganhar já está determinado. Isso que a gente está estudando no Shabbat de manhã antes da reza. Que Rosh Hashanah é decidido quanto a pessoa vai ganhar. E também diariamente. Como funciona isso? Diariamente é decidido qual é a qualidade daquilo que eu vou ganhar. Mas essa bênção que a gente faz logo de manhã é saber, Deus vai decidir o resultado do meu trabalho. Não apenas onde e como eu vou trabalhar, mas o que vai sair desse trabalho. E é legal também uma outra palavra. É legal uma outra palavra que ele traz aqui no versículo, que me fez, ele poderia dizer, que proveu-me com minhas necessidades. Que proveu-me com todas as minhas necessidades. Tudo o que eu tenho é Deus que me dá. E é legal porque a gente vê na Torá, quando Yaakov e Esaú, Jacó e Esaú, eles vão se encontrar. Aí o Yaakov ele preparou um presente para Esaú. Presente de animais, né? E aí o Esaú recusa, fala, não, pode ficar. Esaú diz o seguinte, pode ficar porque eu tenho muito. Yaakov diz, pode ficar porque eu tenho tudo. Qual a diferença entre o tudo e o muito? Tudo é muito mais. Muito não tem limite para o muito. O tudo tem um limite. Mas também é saber que ninguém tem mais do que ele precisa. Deus não dá uma palha a mais. Por isso que a gente lê também sobre Jacó, que ele voltou para pegar uns Tupperwares, uns potinhos que ele esqueceu. Ele voltou até para pegar aquilo, porque nada é extra. Nada é a mais. Então a gente agradece que Deus me dá absolutamente tudo o que eu preciso. Tanto bens materiais quanto espirituais. A diferença é que como uma pessoa deve se satisfazer com os materiais, olhando para quem tem menos. Então eu quero ter tanta coisa, mas tem gente que tem menos, então eu tenho que falar Baruch Hashem pelo que eu tenho. Coisas espirituais, eu tenho que olhar para quem tem mais. Não, ele tem mais, eu tenho que alcançar ele. Porque o espiritual a gente sempre tem que querer crescer. Agora, quando que a gente faz essa bênção? A gente já explicou que cada bênção era recitada em um passo do dia, quer dizer, se vestiu, faz uma bênção, andou, pôs os pés no chão, faz a bênção duas atrás, né, que a terra fica estável, depois deu um passo, faz essa bênção. Essa que falamos agora é quando a pessoa calçava os sapatos. O que tem a ver o conceito de que Deus me dá tudo com sapatos? Então, aparentemente, parece que eu estou agradecendo por algo extra, porque sem roupa a pessoa pode adoecer, sem sapato, né, a gente vê, infelizmente, muita gente na rua sem sapato. Verdade é que o sapato é muito importante. Está escrito na Alahá que a pessoa deve vender sua casa para comprar sapatos. Tem que vender na levadinha os sapatos. O sapato, a Alahá diz que o sapato é tão importante que uma pessoa, se ele não tem sapatos, ele tem que vender a própria casa. Por quê? Qual a importância do sapato? O sapato é o que possibilita a pessoa mudar o mundo. Sem sapatos, ainda mais nós, que somos da cidade, somos mais frescos, ninguém anda a pé quase. Então, a gente é muito limitado sem sapato. Anda na rua sem sapato. Incomoda. Mas também, sem sapatos, você não chega muito longe. Mesmo para quem está acostumado, eu não vou, o pessoal que mora na selva já é outra coisa. Mas uma pessoa sem sapatos, ele se torna uma pessoa limitada. Fala. Não, é só o sapato que a pessoa morreu com ele.
Só o sapato que a pessoa morreu com ele. Mas hã? Não de estragar, ninguém mais usar. Os outros sapatos você pode dar. Corta, ninguém vai usar mais. Joga fora. Só o sapato que ele usou. Isso. Inclusive, então, perdão, voltando. A pessoa, o sapato que ele representa, quando a gente fala que Deus me deu todas as minhas necessidades, é até o meu sapato, quer dizer, até o que eu uso lá embaixo, mas também porque com o sapato é a minha ferramenta para transformar o mundo. Sem sapatos, eu consigo transformar o quê? Minha quadra, talvez? Eu não vou andar muito mais do que isso. Com sapatos, eu ando até que a sinagoga. Sou preguiçoso. O sol tá muito forte e tá queimando o pé. Isso também. Mas, e por isso a gente não usa sapatos em Tisha B'Av e em Yom Kippur. Tanto que a gente vê aqui, ó, em Tisha B'Av e Yom Kippur, a seguinte bênção é omitida. A gente, o sapato originalmente, né, antigamente o conforto era o sapato de couro. O resto não era considerado sapato, você usar uma placa de madeira nos pés. Hoje em dia tem sapatos melhores do que o de couro. Mas originalmente é o couro que é proibido. Inclusive, não só um sapato de couro é proibido, um sapato com detalhes de couro é proibido. Você tem um sapato de pano com um pedacinho de couro costurado, já não devo usar. Por que que nesses dias a gente não usa sapato de couro? Porque eles primeiro representam um conforto. Então, no Tisha B'Av, que é um dia de luto, a gente não usa porque não é um dia de conforto. E no Yom Kippur, a gente não usa porque é um dia que somos elevados. Somos comparados aos anjos, então a gente também não presta atenção em conforto. Também em relação a isso de que o sapato, ele é... Em relação a isso que o sapato, ele é usado como uma ferramenta para a pessoa transformar o mundo, também nesses 2 dias a gente não transforma o mundo. Em Tisha B'Av, que inclusive daqui a 1,5 mais ou menos, em Tisha B'Av a gente não transforma o mundo porque a gente está muito abalado. O que a gente não faz? Hã? Como assim transformar o mundo? A gente está muito triste, então a gente não sai por aí fazendo mitzvot. Tisha B'Av e Yom Kippur a gente está muito elevado. Então a gente está, de certa forma, desconectado do mundo. Por isso a gente não come, não bebe, não se lava. Porque Yom Kippur é o contrário do Tisha B'Av. Enquanto o Tisha B'Av a gente está lá embaixo, Yom Kippur a gente está lá em cima. Então essa é a ideia de que a gente não usa nem sapatos e nem transforma o mundo nesses 2 dias e não recitamos essa bênção. Na verdade, assim, uns 2 anos atrás eu dei um shiur sobre sapato, a Kabbalah do sapato também tem. Então quem quiser, depois eu mando o link, é um pouco mais extenso para entender. Crocs? É plástico. É plástico. Crocs é de borracha, né? Borracha pode. Pode. A gente não anda descalço. Mesmo antigamente, quando uma pessoa tinha que andar de longe para ir para a sinagoga no Yom Kippur, aí ele podia usar esse tipo de calçado, principalmente se passa em lugar com cobra. Hoje em dia não tem isso aqui na cidade. Se a pessoa passa por lugares perigosos, ele pode, porque é por proteção. Aí chega na sinagoga, ele tira. Um avelo, um enlutado também não usa sapatos de couro, porque é pela mesma ideia do Tisha B'Av. Ele está abalado, ele está triste, então ele não deve usar sapatos de couro. A mim não, eu sei como quebrar, mas assim, no Yom Kippur, quando você chega com o teu sapato de plástico, de pano, não sei. Aqui é interessante tirar o sapato? Não. Só de couro. Só de couro que é proibido. Então se é de um material que imita couro, não tem problema. Certo? É só o status do couro.